Alô. Boa noite, irmãos. Vamos para Mateus capítulo 7. E está acabando o Sermão do Monte. Não ouvi um A. Eu gostei muito. Talvez não cheguei ainda, não tomei essa decisão ainda. Alguém pode ligar para mim esse ventilador? Mas é possível que eu continue, Mateus. Não tomei essa decisão final ainda, mas é possível. Hoje estaremos lendo, então, Mateus capítulo 7, dos versos 21 até, por enquanto, 27. Diz assim: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas palavras, ou estas minhas palavras, e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Oremos. Senhor, obrigado, ó Pai, mais uma vez por estarmos reunidos em nome de Jesus para cultuarmos ao Senhor, ó Pai, para apresentarmos a Ti em oração a nossa súplica, para ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus querido, sê conosco mais uma vez, tem misericórdia de nossas vidas, que possamos compreender, ó Deus, e transformar aquilo que ouvimos em combustível para a nossa vida cristã. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus, então, no contexto anterior, que vimos semana passada, dos versos 15 ao 20, ele falou sobre os falsos profetas. Nós vimos, então, a dura realidade desses falsos profetas, nós vimos os cuidados que nós devemos tomar com essas pessoas, nós aprendemos como identificar essas pessoas, e nós vimos também o destino dessas pessoas. A Bíblia nos diz que eles serão literalmente cortados, porque eles não dão fruto. Serão lançados, cortados e lançados ao fogo. Muito bem. Agora, nessa última parte do sermão, na montanha, o Senhor Jesus faz uma advertência, olhando sem dúvida ou tendo em mente tudo o que foi dito desde o começo desse sermão, com o objetivo de fazer com que aqueles que estavam ouvindo a mensagem que Cristo vinha pregando, de alguma forma não ficasse ali estacionada na mente ou no mero intelecto das pessoas. Que alguma coisa deveria acontecer, ou rejeição ou adesão. Não daria mais para ficar naquela situação de meio barro, meio tijolo. Não é? Jesus, então, ele vai advertir aquelas pessoas que estão ali ao redor dele na montanha, quanto a duas coisas que devem ser evitadas a todo custo. A primeira delas está nos versos 21 a 23, que é aquela confissão de fé da boca para fora.
Essa é a primeira coisa que vamos ver que Jesus ensina que deve ser de todas as formas evitada. E a segunda das coisas que devem ser evitadas está nos versos 24 a 27, que é um conhecimento meramente intelectual das coisas de Deus. É o estudo pelo estudo. É o conhecimento pelo conhecimento. E também Jesus diz, olha, não adianta. Não adianta. Então essas duas áreas, Jesus termina o sermão. Eu nem sei se isso é uma advertência ou é uma lâmpada que o Senhor acende e deixa acesa na cabeça daqueles que se identificam com o Senhor Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição por eles, tem a compreensão dessa cidadania real, mas que não podem permitir que a confissão de fé deles se torne algo que acostumaram a falar e a repetir, e que o conhecimento das Escrituras não pode ser uma troca de conhecimento pelo conhecimento. Como dizia um professor meu, o conhecimento das Escrituras precisa se transformar em chamas na nossa vida. A ideia da chama é algo vivo, né? Muito ativo. A chama não deixa ninguém quieto. Ela aquece, ela inquieta, ela queima. Ela faz a gente se mexer. Né? Então a palavra de Deus, o mero conhecimento sem uma resposta ativa a este conhecimento, também Jesus diz, ó, corram disso. Corram disso. Na verdade, essas duas situações, o que vai por detrás dessa lembrança que o Senhor Jesus deixa na última parte do sermão, é que essas duas realidades, não confessar da boca para fora que você crê em Jesus e nem adquirir conhecimento apenas para se mostrar, na verdade, isso tudo não passa de um disfarce para a desobediência. É uma forma de você disfarçar, ou de nós disfarçarmos a nossa desobediência. Jesus sabe disso. E por isso, então, ele deixa essa lâmpada acesa na mente das pessoas que o ouvem ali no monte e na nossa também. Vamos lá, então. Vamos ver o que temos nos versos 21 a 23. A ideia proposta aqui, então, é do perigo da confissão de fé da boca para fora, simplesmente de maneira verbal. Jesus está escrevendo aqui, ou melhor, Jesus está ensinando, descrevendo que as pessoas que estão confiando para a sua salvação em alguma afirmação de um credo religioso, ainda que seja convincente, isso não tem um impacto para promover salvação na vida de ninguém. Por mais que você fale de Cristo, por mais que você saiba todas as frases que envolvem uma boa confissão evangélica, mencionando o nome de Cristo, falando de Jesus, Jesus diz no verso 21 que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E no 22 ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu já expulsei demônios, Senhor, eu profetizei. Sabem tudo daquele vocabulário evangélico, aquele vocabulário cristológico, talvez, e que convence muita gente. Mas Jesus diz assim, ó, da boca para fora esse negócio não vai funcionar, não. O fato é que a nossa salvação não está de forma alguma garantida ou assegurada por algum tipo de elogio ou por alguma menção a Jesus que a gente faça nos nossos discursos, na nossa fala. De forma alguma. Mas, literalmente, Jesus está dizendo que a nossa salvação está diretamente ligada por fazermos aquilo que dizemos. Como nós nos iludimos com isso?
como as pessoas, de forma geral, que têm a convivência, né, uma convivência evangélica, uma articulação, talvez, de uma boa articulação de ideias, se expressa bem, como nós nos auto-enganamos e, na verdade, temos uma facilidade enorme para disfarçar a nossa desobediência, com frases bem arrumadas. Jesus sabe tão bem disso que ele já quebra os argumentos humanos que possam gerar qualquer tipo de autojustificação. O fato é que a nossa confissão de fé, ela só tem valor se confirmada pela obediência, pelo comprometimento com a verdade que eu afirmei crer. Caso contrário, estamos neste grupo que Jesus reprova. Daqueles que têm uma bonita confissão de fé, falam do nome de Jesus, fizeram já coisas, então, tecnicamente, de boa visibilidade num meio evangélico, né? Profetizaram, expulsaram demônios, tal. Mas Jesus diz, isso aí da boca para fora não tem valor nenhum, porque uma confissão de fé verbal, ela precisa ser autenticada, acompanhada por uma obediência moral. Pense comigo que nós estamos diante de pessoas aqui, que o Senhor Jesus está mencionando, que estão fazendo toda essa demonstração de fé publicamente. Não estão falando isso aqui escondidinhos para Jesus. Jesus está dizendo, essas pessoas que saem por aí dizendo, eu falei em teu nome, eu profetizei, eu expulsei demônios, estão fazendo isso em público. Eu digo mais, muitas vezes reverentemente, muitas vezes repetidamente para convencer mesmo. Estão achando que estão fazendo. Tudo tem que fazer, chamando Jesus de Senhor. E não tem nada de errado nisso, em chamar Jesus de Senhor, muito pelo contrário. Agora, o outro lado da moeda é que estão fazendo tudo errado. Porque se é um tipo de confissão sem obediência, sem uma decisão moral, sem um comprometimento prático, não é verdade. Não é de verdade. Isso não vai resolver o problema de ninguém no dia do juízo. E o Senhor Jesus deixa claro isso. Da mesma maneira que eles fazem essa demonstração de fé pública, com reverência, usando as palavras certas, com insistência. Jesus disse que se isso não for uma verdade confirmada pela obediência, pode fazer diante de quantas pessoas vocês quiserem. Jesus também responde publicamente a esses. Isso está no verso 23. A resposta de Jesus ela é bem objetiva. Nunca conheci vocês. Nunca conheci vocês. Afastem-se de mim. Vocês que praticam o mal. Mas mal, pastor? É porque se eu não estou praticando bem, falando a verdade, eu estou praticando mal, falando mentira. Gostado que a gente não tem Nós custamos um pouco acreditar que mentira é coisa do maligno, né? É mal. Algumas versões dizem que pratica a iniquidade. E aqui estamos falando de uma tentativa de disfarçar a desobediência. O nome disso é engano, e o pai do engano é também o diabo. A razão por que Jesus dá essa resposta forte a esta confissão verbal mentirosa, porque Jesus não se deixa enganar com conversa fiada, com coisas que a gente fala da boca para fora. E tem muita gente falando um monte de coisa bonita, bem arrumada, com todos os termos bem arrumadinhos, mas da boca para fora, porque confissão de fé sem autenticação
da obediência moral é mentira. Mentira da pessoa. Porque talvez o que ele está falando seja certíssimo. A versão que Lucas dá para esse momento, está em Lucas capítulo 6, verso 46, ainda é mais objetiva, mais forte. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Por que vocês fazem isso? O fato é que Jesus requer de nós um relacionamento honesto entre o que a gente fala e o que a gente faz. A gente ouve muito isso aqui na igreja, né? A questão é que temos uma tendência hipócrita de tentar diminuir quem de alguma forma nos confronta, seja o pastor, seja a pessoa que está te aconselhando, seja o que for, para não disfarce, para que a nossa desobediência não perca o disfarce. E a tendência é usarmos isso aqui. Olha lá, ele está falando, eu quero ver se ele faz. Vai tirar a trave do teu olho e vai cuidar da tua vida espiritual, do teu relacionamento com Deus, entre o que você fala e o que você faz. Salvação é individual. Aí vamos para o segundo momento, onde Jesus, aqui dos versos 24 a 27, os versos 24 a 27, ele começa a dizer que há um perigo enorme na questão do conhecimento das Escrituras, da palavra de Deus, da vontade de Deus, de forma meramente intelectual. Isso é muito sério, sim. Muito sério. E nós corremos um forte risco aqui na igreja. Porque a nossa tendência é, quando gostamos das coisas, é fazer as coisas meio sem freio. Então, se lá na igreja a gente estuda a Bíblia, a gente lê a Bíblia, então agora eu vou ler, vou dizer que estudo, lá na igreja todo mundo estuda e tal, parará. Mas se o meu conhecimento das Escrituras não se transformar em algo vivo e eficaz, que transforma a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu redor, versos 24 a 27 são para você. Porque o conhecimento das Escrituras meramente intelectual é inútil. Inútil. No contexto anterior, nós falávamos sobre o dizer e o fazer. Agora, nesse contexto dos versos 24 a 27, vamos falar sobre o ouvir e o fazer. Aquilo que ouvimos, o que fazemos com o que ouvimos. O verso 24, de um lado a gente vê a pessoa que ouve as minhas palavras, diz o Senhor Jesus, e as pratica, no verso 24. E no outro lado a gente vê a pessoa que ouve as minhas palavras, no verso 26, e não as pratica. Aí logo depois o Senhor Jesus, ele ilustra esse contraste entre as pessoas que estão ouvindo. Você perceba que esses dois grupos, esses dois perfis de pessoas ou pessoa, estão ouvindo a palavra. Está todo mundo ouvindo. Só que um está praticando e o outro não. Mas está todo mundo ouvindo. Concordam comigo? O texto nos indica isso. Então, esse contraste entre esses ouvintes, nós vemos a realidade do obediente e do desobediente. Aí Jesus vai fazer a ilustração sobre o homem prudente. E aí o texto bom para falarmos sobre isso é o de Lucas, capítulo 6, versos 46 a 48. Uma das devocionais que vai para o nosso site é em cima desse texto, que eu gosto muito. Jesus fala sobre aquela pessoa prudente, que cavou, para poder construir a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Cristo. Esse mesmo, agora no nosso texto, no verso 26, nós vemos ali um insensato, um tolo, um despreocupado, que não estava a fim de se cansar com cavar nada. Ele queria a construção.
Ele queria ser visto e queria ter o bem, o prédio, a aparência que o conhecimento traz. Mas não queria fazer nenhum tipo de força, não queria cavar. O texto diz que esse, por não querer esquentar a cabeça com alicerce, ele se contentou em fazer a casinha dele em cima da areia. E estava tudo bonitinho, tanto de uma quanto da outra, estava beleza. Os dois construíram uma casa. Uma diferença fundamental. Mas os dois construíram uma casa. E estava bonitinha. As duas casas arrumadinhas. Na verdade, essa é a história, talvez, de muitos momentos da nossa vida. A gente vê de longe duas casas sendo construídas, principalmente nesses condomínios, né? nesses, como é que é o termo? Isso aqui é habitacional, como é que é? Conjuntos habitacionais, aquelas casas iguaizinhas, né? A gente vê que tá tudo bonitinho, tudo igualzinho, a impressão que dá que não tem nada de diferente ali. Aí vem um temporalzão, aí vem um chuvão, um vento com raio, com pedra, com tudo que tem direito. Não tenha dúvida que uma boa tempestade é que vai mostrar a diferença fatal e fundamental entre uma estrutura e outra. Nós já sabemos o que vai acontecer. Aquela casa bonitinha, arrumadinha tanto quanto a outra, mas que foi construída sob areia, ela recebeu um tipo de impacto do temporal, da tempestade. E aquela que estava também bonitinha, talvez nem tão bonita quanto a outra, mas que foi gasto tempo lá cavando buraco, ela ficou. Ela ficou em pé. Essa é a diferença fundamental de tudo na vida da gente, meus irmãos. Da mesma forma, exatamente assim, os crentes genuínos têm uma fé confirmada por uma decisão de obediência moral. Quando eu digo uma decisão de obediência moral, eu não estou dizendo que nós não pecamos mais. Nem Jesus está propondo isso. Porque, infelizmente, nós somos pecadores e Jesus nunca se iludiu com o fato de nós não sermos pecadores. Tanto é que ele foi à cruz e morreu. Porque eu e você somos pecadores. Mas nunca mais, como temos aprendido, escravos do pecado, porque a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela mostra o nosso pecado e a gente corre para o nosso Salvador. Não foi isso que aprendemos domingo? Então, não tenho dúvidas que um bom temporal vai também nos ajudar a distinguir entre um crente genuíno e um falso. Porque no primeiro momento vai ser tudo igualzinho. No primeiro momento está todo mundo bonitinho, bibimba do braço, arrumadinho. Mas nada como uma tempestadezinha da pesada. Para ver quem tem alicerce e quem não tem. Não é assim? O fato é que isso não é uma coisa fácil de distinguir, não. Jesus também não está fazendo, de forma alguma, uma comparação entre pessoas que nunca fizeram em algum momento uma confissão evangélica. Não, Jesus está falando para pessoas que talvez sejam batizadas, membros de igreja, colocando nossa realidade, né, do século XXI. É provável. O texto já diz, né, que os dois ouviram estas palavras que Jesus dizia. Provavelmente, mais uma vez trazendo para uma realidade do século XXI, esses dois perfis aqui, de quem ouve a palavra de Deus, membros de igrejas evangélicas. Provável. Talvez lendo Bíblia, indo à igreja, ouvindo as mensagens, comprando livros evangélicos, fazendo tudo bonitinho, tudo que está na cartilha. Agora, o motivo de não podermos disfarçar, ou melhor, não podermos diferenciar um do outro, numa primeira olhada, é porque o alicerce não fica para fora, o alicerce fica para baixo da terra.
Nós não diferenciamos isso num primeiro momento porque a gente não vê. Mas o fato é que Jesus está afirmando que isso aqui existe. Somente as crises, as calamidades revelam de fato o tipo de pessoa que somos. E essa fé genuína, ela não se distingue totalmente da sua versão falsa, até que venham as provações. É por isso que a santificação é algo tão importante na vida cristã. Por isso que o apóstolo Paulo gemeu daquele jeito na segunda parte do capítulo 7, como vimos domingo. Irmãos, na verdade, a melhor parte do capítulo 7 que vimos domingo é o capítulo 8. Vamos ver domingo que vem. Porque ali vimos os gemidos de Paulo e o reconhecimento: Senhor, eu preciso me parecer mais com o Senhor, porque senão me pareço muito com o pecado. Eu preciso do Senhor. Enquanto não gritarmos por isso, teremos uns momentos na nossa vida onde nós não vamos ser distinguidos, não. Está tudo para baixo, né? A alicerce está para baixo. O pior é quando vem a tempestade e as duas casas caírem. Cabe a nós ser crentes com cavadeiras na mão, irmãos. Cavando todo dia. Santificação é crente todo dia com cavadeira na mão, abrindo buraco. Buscando conhecer o Senhor, orando, buscando conselho, crescendo na fé, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, servindo com alegria, testemunhando, não deixando as coisas passarem ao seu redor, simplesmente desapercebidas, tendo uma influência espiritual no meio que você vive, anunciando as boas novas de Cristo com o teu testemunho, com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, no trabalho, na escola, em casa, onde você estiver, cavando buraco, irmãos. O crente que não quer ser levado pela tempestade tem que estar com uma cavadeira na mão o tempo todo, cavando, 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 para sempre estar perto da rocha. E a rocha é Cristo Jesus. Crente sem cavadeira na mão não faz muita diferença, não é confundido. E o que é pior, levado pelo vento no dia da calamidade. Então, a verdade fundamental que Jesus está insistindo aqui no último bloco do Sermão do Monte, que nós já vimos tantas coisas, é que nem o conhecimento intelectual de Jesus ou uma confissão verbal arrumadinha, embora essas duas realidades sejam muito importantes à nossa vida cristã, tanto o conhecimento de Deus quanto uma confissão verbal eloquente, e que a nossa vida concorde com isso, mas nenhuma dessas duas coisas substitui a obediência. Nenhuma das duas. Pode falar bonitinho, pode ter uma oratória bacana, pode ser um intelectual, pode ter os cursos que você quiser. Se a sua vida não é reconhecida por uma pessoa que luta para que a palavra de Deus seja real, funcional, prática, atuante, fogo na tua vida, não adianta. As coisas têm que concordar, têm que andar juntas. Conhecimento das Escrituras, uma confissão de fé, faça realmente as pessoas verem quem você é e quem você serve, mas tudo isso concordando com uma decisão deliberada, conhecida, de servir e obedecer o teu Salvador. Aí sim, aí ficou bacana. Me impressiona muito Jesus terminar o Sermão do Monte assim. Agora, para aqueles que estão ainda acordados, talvez já tenham pensado algo importante. Pastor, o senhor está dizendo então que o negócio para ir para o céu é obedecer? Esse negócio não é obra? Ninguém pensou nisso? Não. Te peguei dormindo, né? Não? Pastor, mas obedecer, tem que obedecer, isso está parecendo obra. Alguma coisa que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus. Mas bobagem, pensa isso não. O Novo Testamento inteirinho fala que salvação é pela graça. Graça de Deus que vem a nós através de Jesus Cristo.
Então não deixe a sua cabeça, ainda que você não estivesse pensando isso, eu coloquei minhocas na sua cabeça. Não deixe que isso te ocupe, mas, sem dúvida alguma, o que Jesus está dizendo é que aqueles que ouvem a boa nova do Evangelho e declaram a sua fé em Cristo Jesus, eles sempre estarão comprometidos com a obediência, eles sempre mostrarão a sua fé através daquilo que fazem, pensam e são. Sempre. Uma concordância genuína com a obra de Cristo em nosso favor nos leva a servir com prazer. Como mencionei na mensagem de domingo, né? Muitos perdem um tempo importante lutando contra Deus e não contra o pecado. Né? Mas quem está lutando contra o pecado, meu irmão, está apegado às verdades do Evangelho e vivem intensamente, alegremente, e muitas vezes com lamentos e choros, porque queria fazer aquilo, mas ainda tem coisas que estão te atrapalhando e você chora quando não vai de encontro às verdades que você crê. Depois se arrepende, levanta e põe em prática, mas aquelas áreas da vida da gente mais doídas, como o apóstolo Paulo deixou tão claro, mas sem acomodação, com grande inquietação, lamentos quando preciso e alegria da libertação e da confiança, da esperança que vem na obra de Cristo em nosso favor. Lá na primeira carta de João, nós vemos um alerta quanto a esse tipo de confissão de fé da boca para fora. 1 João capítulo 1, verso 6, diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Cristo, e andamos nas trevas, mentimos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. 2,4 e 1,6, 1 João. E Tiago também fala, e outros apóstolos estão fechadinhos com essa compreensão dessas verdades que Jesus ensina no monte. O que nós precisamos muito, irmãos, é ter esta postura de santa inquietação quando nós estamos mais parecidos com crentes do que, de fato, sendo homens e mulheres transformados pela obra de Cristo, habitados pelo Espírito Santo, impactando uma sociedade morta, decaída, lutando contra o seu próprio pecado. Nós temos que estar mais incomodados com sermos parecidos com crentes. Estarmos definitivamente, ser pública a nossa decisão de obedecer a Cristo, de servir a Cristo. E quando não fazemos isso, o primeiro que fica em crise sou eu. Não quem está ao meu redor. O primeiro que entra em crise quando não está combinando o que eu creio com aquilo que eu faço, sou eu. Para de ficar olhando para os outros e passa a olhar para você. Essa tendência que a gente tem para procurar álibi no outro para deixar de fazer o que é certo, isso não resolve o nosso problema de céu. Nós temos que cuidar intensamente da nossa vida espiritual, porque ninguém vai dar pezinho para ninguém no juízo. Sabe o que é pezinho, né? Aquele negócio que a gente faz para subir muro. Aí Jesus chega, então, ao final, eu estou com dó de terminar o Sermão do Monte, versos 28 e 29. Diz assim, 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Como é que nós estamos terminando, irmãos, o Sermão do Monte? Vamos comer pizza? Isso deveria estar na nossa conversa. Essas verdades que envolvem a nossa cidadania espiritual, como cidadãos do reino dos céus,
precisava fazer parte das nossas conversas, dos nossos projetos, dos nossos planos. Essa lentidão para transformar essas verdades em realidades morais, ou seja, frutos de uma decisão do meu coração. Essa demora é que faz com que Jesus diz, não adianta ficar dizendo que eu creio da boca para fora, porque isso não vale nada. Com frase arrumadinha, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu profetizei, eu fiz. Não te conheço, não sei nem qual é teu nome. Isso tem que nos incomodar mais. Estar entre aqueles que ouvem, mas e não praticam, e não exercitam, não põem para funcionar. A casa cai, irmãos. A casa cai. Nós temos que ser mais inconformados. Em vez de ficar caçando fantasma, olha, ele não é, ele não faz. Vai olhar para baixo e ver se tem alicerce aí. Vai olhar para tuas mãos e ver se tem a cavadeira aí. Você está cavando o buraco todo dia, lendo a tua Bíblia, fazendo oração, buscando servir ao Senhor alegremente, buscando lutar contra o teu pecado, indignado, lamentando o fato de pecar contra Deus. Tem cavadeira na tua mão? É isso que Jesus está dizendo. Essa precisa ser a condição de um cidadão do reino dos céus. Talvez seja a ausência dessas características que nos faz terminar o Sermão do Monte, talvez não tão maravilhados quanto aqueles que estavam lá. Estão maravilhados por quê? Porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Eu lamento toda a minha imperfeição, porque eu não tenho a autoridade toda que Jesus tinha como Filho de Deus ministrando. Mas, por outro lado, eu creio que o Espírito Santo de Deus está ministrando aos nossos corações. Então a autoridade vem do Senhor. Jesus ensinava como quem tinha autoridade, não como aqueles fariseus hipócritas, mestres da lei, que eram bons de conversa, mas de boca para fora. E é assim que Jesus termina o sermão, colocando diante então dos seus discípulos, das pessoas que o ouviam, não uma listinha de regrinhas. Não é isso que Jesus estava fazendo. Ou coisinhas fáceis de obedecer. Não, eu preciso do poder de Deus e ser transformado pelo Espírito de Deus para poder fazer funcionar as realidades do reino dos céus na minha vida aqui. Mas o Senhor Jesus termina dizendo para os discípulos, olha, é assim que vocês, capacitados pelo Espírito de Deus que habita em vocês, vão viver neste mundo, começar a desfrutar neste mundo da cidadania celestial. Vocês já vão começar a desfrutar das realidades do céu aqui. O pecado vai atrapalhar um bocado isso ainda. Mas vocês já vão poder desfrutar, ter um gostinho bom na boca, de experimentar as realidades celestiais, vivendo como cidadãos do meu reino. Aqui, até que eu venha e busque vocês, e então nós viveremos as realidades espirituais, celestiais, de um cidadão do reino dos céus com toda a plenitude. Até então lutaremos, choraremos, momentos de alegria, momentos de tristeza, mas em tudo cresceremos se estivermos fazendo as coisas de maneira que estejamos buscando honrar aquele que nos salvou em Cristo Jesus. Irmãos, esse é um caminho completamente diferente que o mundo possa nos propor. É totalmente, como diz o pastor John Stott, né? É a contracultura. Estamos na contramão das correntes de pensamento e até mesmo do próprio pensamento evangélico de muitos grupos que estão pregando aí aquilo que nós vimos na mensagem de domingo, né? Não, com a mente eu sou bonzinho, é só minha carne que é ruim. Paulo diz no verso 17, né, do capítulo 7, não estou falando isso não, gente, eu sou ruim mesmo. A palavra de Deus é maravilhosa, mas eu sou ruim. Muito bem, irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar. Que Deus nos capacite, em nome de Jesus, a não permitirmos que essas verdades espirituais se tornem conhecimento intelectual inútil.
né? Eu queria muito que você estivesse junto comigo agora, orando, pedindo a Deus uma cavadeira para a mão. Que a gente possa estar abrindo buraco. Abrindo buraco. Todo dia. Interessante que no nosso dia a dia a tendência é ter sempre alguém jogando terra no buraco que a gente abriu. Tem sempre alguém lá para jogar um pouquinho de terra no buraco, né? Aí você vai lá e cava de novo. Cava mais. Até as pessoas ao teu redor viram, não tem jeito, esse cara vai cavar buraco mesmo. Deixa eu procurar um outro que não está tão atento quanto esse. Ah, está aí a diferença. Para que a gente possa estar bem firme na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Oremos. Pai amado, muitíssimo obrigado. Que prazer, ó Deus, poder meditar nessas últimas 30 e poucas mensagens, ó Pai. Ainda que de forma superficial, ó Deus, mas como o Senhor nos ensinou no monte. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma santíssima inquietação com tudo que temos ouvido e aprendido. Que a nossa confissão de fé seja resultado, ó Pai, de alicerces profundos. Que a nossa confissão de fé não seja da boca para fora. Que sejamos aqueles que ouvem e praticam, não aqueles que disfarçam a obediência com carinha de crente. Não podemos ser crentes disfarçados, ó Deus. Nossa obediência tem que estar explícita. Essa tendência que temos de disfarçar a nossa desobediência com essas frases de efeito, isso é um grande mal. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor nos livre disso. E nos ajude, ó Deus, a estarmos realmente cavando buracos na nossa vida espiritual, no melhor dos sentidos, ó Pai, cavando alicerces, para que sejamos cada vez mais firmados na rocha, na palavra de Deus, em Cristo Jesus, nas verdades que nos libertam. Ajuda-nos nisso, ó Deus querido, eu te peço. Ajuda-nos a viver neste mundo que estamos ainda, mas como cidadãos do reino dos céus. Assim eu te peço pela vida de cada querido irmão. Peço que o Senhor nos inquiete, ó Deus, mediante a obra do Teu Espírito Santo, para que essas verdades que a gente tem aprendido não caiam no esquecimento. Ajuda-nos, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos orar.